irmão, a graça com a paz de Jesus, a alegria e a justiça que é uma dádiva esteja sobre você. Pai amado, libera a palavra do céu sobre a minha boca, que não seja eu a falar, mas sim a inspiração do seu Espírito produza o resultado pelo qual o Senhor envia a palavra. Elimine as forças do diabo que vem para roubar a mensagem e roubar o fruto. E em nome de Jesus, o Senhor estabeleça o seu governo sobre a vida de quem ouve, em nome de Jesus. Amém. Agradeço ao Senhor porque já tem nos ouvido por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Amém. Hoje veremos Salmos 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. É por isso que você é salvo. Você não é salvo pelo quanto você obedece à lei de Deus. Por quê? Porque você não consegue obedecer ela perfeitamente. Porque a sua carne, o seu corpo, ele está enfermo por causa do pecado. Então, você, de fato, não consegue cumprir a lei de Deus com perfeição. Sendo assim, você precisa de ter os seus pecados apagados. Você precisa de ter suas transgressões perdoadas. Então, como é feliz aquele que tem os seus pecados apagados e as suas transgressões perdoadas? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Você sabe o que é não atribuir culpa? Significa que você é culpado, porém você não está sendo condenado da sua culpa. Então, culpado você é. Todavia, ele não atribuiu a você, ele atribuiu a outro, né? Então, você foi lá, você matou. Mas na hora de receber a culpa, não foi você que recebeu. Outra pessoa recebeu, que foi Cristo na cruz. Então, assim suas transgressões são perdoadas, seus pecados são apagados, e Deus não atribui culpa a você. E isso te faz feliz. E em quem não há hipocrisia. Por quê? Tudo se baseia na honestidade. Você tem que ser honesto e dizer: Deus, eu pequei, Deus, eu transgredi, Deus, eu sou culpado, mas me salva do inferno. Quando você diz isso, sendo honesto e falando a verdade que você realmente é culpado, e pede para ser salvo, aí ele joga todos os seus pecados, todas as suas transgressões e todas as suas culpas do que você realmente fez em Cristo. E jogando em Cristo, você fica livre. E você agora é feliz para você ser salvo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, ou seja, fingindo que não pecava, ou fingindo que não tinha feito nada, que é a base da vida do hipócrita, que é fingir, enquanto eu mantinha os meus pecados ocultos, escondidos, olha só o que diz o salmista. O meu corpo definhava de tanto gemer. Então, a hipocrisia, ela faz mal para a alma. Ela faz mal para a alma. Ao invés de fazer bem, ela faz mal. O melhor é você assumir que você pecou, assumir que você é pecador, para que através disso você receba perdão, você receba graça. Então, quando você assume e deixa de ser hipócrita, fingindo que não tem, fingindo que não é, fingindo que não fez,
você consegue receber cura, você consegue receber perdão, você consegue ter a graça de Cristo te livrando dos seus próprios pecados. Mas quando você esconde, vive essa vida de hipocrisia, o pecado dentro de você escondido, ele é como se fosse um ácido. Ele vai corroendo a sua felicidade, ele vai corroendo a sua alma. Ele vai corroendo completamente a sua alegria. Ele corrói completamente aquilo que você tem de melhor. Ele tira totalmente sua felicidade. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então, Deus pesa sobre o hipócrita. Ele pesa sobre o hipócrita por quê? Primeiro porque ele quer salvar o hipócrita, então ele não pode permitir que o hipócrita esteja em paz vivendo uma vida suja de pecados sem Cristo. Primeiro isso. Segundo, Deus pesa sobre o hipócrita porque Deus não admite, Deus não lida bem com hipocrisia. Então, o hipócrita, ser hipócrita, na verdade, é o pior caminho. É o pior caminho para qualquer coisa. Não seja hipócrita. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, cada um de nós deve dizer isso. Você deve dizer: realmente eu quis ser pedófilo. Realmente eu pratiquei zoofilia. Realmente eu quis matar, esquartejar o meu adversário, meu colega de trabalho. Realmente eu traí várias vezes minha esposa na minha mente. Realmente eu caí muitas vezes em pornografia. Realmente eu bebi cachaça e fiquei pensando em fazer atrocidade. Realmente eu fiquei tão triste que eu quis me suicidar. Ou seja qual for o seu pecado, do mais grave até o mais leve, não encoberte ele. Assuma, vá atrás de ser responsabilizado pelas consequências e assuma a Deus, fale ao Senhor, mostre a Ele o seu pecado, a sua culpa, fale a Ele a sua transgressão, para que você receba perdão de Deus. Quando você tirar a hipocrisia, você vai receber perdão. E com esse perdão que você receber, você vai poder agregar à sua vida felicidade. Então, a felicidade vem. Por quê? Ele te dá o Espírito Santo e ele te dá a alegria espiritual. A alegria de você se sentir limpo. Porque abrigar o pecado dentro de si é como você abrigar uma água suja. Ela fica ali, aquela água podre, suja, aquela água pútrida dentro de você. Então, ao invés disso, assuma o que você é, sem hipocrisia diante de Deus. E assumindo o que você é, você vai receber perdão, você vai receber graça. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Deus ainda pode ser encontrado por enquanto, mas haverá um dia em que ele não poderá mais ser encontrado, porque ele não estará mais disponível. Para cada um de nós pode chegar esse dia, quando acontece a apostasia. Se acontecer a apostasia, Deus não vai ser mais encontrado por você. Mas, além disso, quando acontecer o apocalipse, Deus também não poderá ser encontrado em um determinado ponto do apocalipse. Então, enquanto o Senhor pode ser encontrado por você, enquanto você ainda pode procurar a Deus, que Ele está acessível, procure, porque Deus é escasso, Deus é raro, Deus é especial, Deus deve ser valorizado. Mas se você é fiel, ore a Deus, porque Ele pode ser encontrado. E seja fiel a quê? A fé em Cristo. Jesus disse: todo aquele que crê em mim será salvo. Seja fiel a isso, creia.
Não é ser fiel em obedecer perfeitamente toda a lei, todos os mandamentos, porque isso ninguém consegue. Mas seja fiel à fé. Seja fiel à fé de você crer que Jesus é o seu Salvador, de você crer que Jesus ele te dará a vida eterna. Seja fiel de você crer que em Cristo você já pode se aproximar de Deus. Seja fiel à fé cristã, a fé em Deus. Seja fiel a isso. A fé que te dá a graça, que te pode aproximar de Deus. Tu és o meu abrigo. Não. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Por quê? Porque você recorreu ao Senhor. Então, como você recorreu ao Senhor, agora as águas vão se levantar contra você. Mas quando elas se levantarem, elas não vão conseguir te atingir. Você sabe o que significa isso? Que Deus ele não tem um propósito claro de te dar proteção, te livrando de problemas. Então, muitas vezes Deus vai permitir o problema. Às vezes ele vai te livrar, mas às vezes ele vai permitir. Quando ele permitir, ele não vai permitir que as águas, que os problemas te derrubem, que os problemas te maltratem, que os problemas te exterminem. Ele vai te proteger diante dos problemas. Então, o problema ele está ali, mas ele não te causa dor, ele não te causa mal. Então, ele vai te proteger dos problemas. Às vezes, Deus não vai tirar a cobra venenosa que está no seu quintal no mato, e por causa disso ela vai te picar. Mas Deus não vai deixar o veneno dela te matar. Então, você é protegido quando ele deixa acontecer e você é protegido quando ele não deixa acontecer. Você é protegido em todas as situações, em todas as ocasiões, em todos os momentos. Não é só em alguns momentos, mas é em todos os momentos. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque essa é a promessa de que ele protegerá você em todas as situações, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Então, quando? Quando você deixa de lado a sua hipocrisia, que é nojenta para Deus, para mim também, eu não gosto de hipocrisia. Quando você deixa de lado a sua hipocrisia, quando você assume os seus pecados, as suas transgressões e a sua culpa, e então você clama por um Salvador, você clama para que ele tire de você a sua culpa. E ele tira de você, ele simplesmente, você é culpado, ele pega a sua culpa e ele joga em Jesus. Então você passa a ser uma pessoa feliz, e não somente feliz, como ele também te livra daquela angústia, ele te livra da sequidão de alma, porque você seca e morre quando você abriga o pecado escondido. E então você ora a ele e fala, porque ele ainda pode ser encontrado, e então você é protegido dos seus problemas. Seus problemas vêm, mas eles não conseguem te derrubar, porque Deus te torna inabalável. E então ele instrui você acerca do que você precisa. Vestir a armadura de Deus. Quando você veste a armadura de Deus, as águas vêm, mas elas não te derrubam. Elas não te afogam. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Veja, Deus é o abrigo que livra você da angústia. Se tem algo que te causa angústia, é o pecado. Porque o pecado, ele te faz consciente da condenação de Deus e te faz consciente da acusação de que você realmente foi culpado. Então, o seu pecado, ele é poderoso bastante para te deixar muito angustiado e aflito. E nessa angústia e aflição, o Senhor te protege, ele te guarda. Como? Através do perdão. Quando você recebe o perdão dos seus pecados, a sua alma é refrigerada.
como está escrito em Salmos 23. Então, a sua alma está pegando fogo, ela está aquecida com a consequência do seu pecado, a aflição e a angústia de você saber que vai morrer, que você vai ser condenado, que você está afastado de Deus, que você está sozinho nesse mundo. Então, quando o perdão vem, ele refrigera sua esperança, sua alma, suas expectativas, a sua esperança de coisas boas. Ele lava você por dentro, você se sente agora limpo, você se sente salvo, você se sente perdoado. Então, com base no perdão, você recebe o livramento da sua angústia. E algo que te livra das angústias são o quê? Aqui, ó. Os cânticos de livramento. Ouça louvores que estimulem a sua fé. Ouça louvores que propaguem a certeza da sua salvação. Ouça o perdão dos pecados, ele te livra da sua angústia, da sua aflição, da sua crise de ansiedade. Ele te livra da sua depressão. E os louvores, eles têm o poder de solidificar e de entronizar, de penetrar sua alma com a verdade do Evangelho. Por isso, ouçam músicas baseadas em teologia. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O Senhor tem uma promessa de que Ele te ensinará. Você não ficará burro. Ele te ensinará, você não ficará tolo. Ele vai te dizer o que você deve fazer. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina acerca de todas as coisas. Ele vai falando no seu pensamento, na sua consciência, ele fala na sua mente. E então ele vai te dizendo, ó, isso aqui não é para você fazer, isso aqui é para você fazer. Isso aqui não é bom, isso aqui é bom. Ele vai te ensinando, ele vai te dirigindo no caminho. Ele vai te instruindo acerca do que você deve ou não fazer. E ele cuida de você e te aconselha. Basta você se submeter, porque você tem livre-arbítrio. Apesar dele falar com você, você pode dizer, não vou seguir. E aí você vai ser o quê? Você vai ser um mal-aventurado. Porque se você não seguir aquilo que ele está te instruindo, você acha que você vai ter um bom resultado com isso? Não vai, né? Então, mas ele vai te ensinar. Então, se submeta e obedeça. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Então, você é burro, você é cavalo, você precisa de alguém colocar uma rédea aqui no seu... Precisa de alguém colocar uma rédea nos seus lábios, na sua boca, amarrar um pedaço de madeira aqui e te puxar para te direcionar para o lado que você tem que ir? Não seja burro, não seja um animal. Então, seja dirigido pelo Espírito. Como? Se submetendo. Porque, como eu te falei, você tem livre-arbítrio. Então, o burro e o cavalo, ele precisa de apanhar, ele precisa de vir pela força, assim, precisa de puxar ele e falar, vem! Não seja assim, você sabe por quê? Dói. Ser controlado por uma rédea, dói. Então, quando Deus vier te instruir, quando Ele vier te ensinar o caminho que você deve seguir, para te aconselhar e cuidar de você, abaixe a cabeça e se submeta e obedeça. Porque Ele sempre quer o melhor para você. Mas caso você não faça, Ele vai meter uma rédea na sua boca e puxar você à força. E você vai ser como um animal. E vai doer. Então você tem dois caminhos. O Espírito Santo falando com você e você se submetendo e seguindo e sendo feliz, como diz o texto, ou você sendo como um burro, como um cavalo, como um animal, e ele precisando de usar a força e a violência para te conduzir. Deus é Pai, Ele vai fazer os dois jeitos, se você não quiser fazer do primeiro. Por isso que em Hebreus 12 está escrito na versão Nova Bíblia Viva,
Aceitem todas as vossas dificuldades como disciplina de Deus. Deus usa situações que vêm até você para te corrigir, para te consertar. Mas se você for sábio, se você for esperto, você não será igual a um animal, né? Que precisa de ser controlado por uma rédea e por um chicote. Lembre-se que o cavalo precisa de um chicote, né? Às vezes, para ele caminhar. Então, Deus não quer fazer assim. É por isso que ele está te aconselhando. Não seja assim. Mas se for necessário, ele faz? Faz. Ele faz. Está escrito também em Isaías. Isaías está escrito: por que vocês me fizeram ter que fazer isso com vocês? Eu não queria agir assim com vocês. Aí eu me sinto mal de fazer assim com vocês. Isaías está escrito dessa maneira, que Deus ele não gosta de ter que agir assim, mas ele é como um pai. Você tem um filho, o filho está desobedecendo. E você precisa de proteger aquele filho da própria atitude que ele está tendo. O que você faz? Você bate nele. Mas às vezes você fica com dó de bater nele, mas você sabe que tem que bater, então você bate. Por quê? Porque é necessário. E quem foi que fez ser necessário? O próprio filho. Se ele tivesse ouvido da primeira vez, a primeira advertência, não faz isso, não vá em tal lugar, não faça tal coisa, ele não precisaria de apanhar, mas apanhou porque precisou. Então, com o nosso Pai Celestial também é da mesma maneira. Versículo 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Você sabe o que é o ímpio? Ímpio. É um prefixo que foi agregado à desinência. Ímpio. Essa palavra significa sem amor. Porque a piedade é a palavra raiz, radical, da qual é derivada a palavra ímpio. Então, a palavra ímpio, ela é derivada da piedade. Só que ela tem uma negação, porque esse é um prefixo de negação. Então, sem piedade. Por quê? O maior mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você não tem piedade, você não tem amor. Piedade é amor. É isso que é piedade. Você se condoer com a dor de alguém, se colocar no lugar dele, o nome disso é amor. Se você é um ímpio, você não ama. Ou seja, você é desobediente a Deus. Então, o ímpio é aquele que não vive em obediência. Só que a palavra está dizendo assim, ó: muitas são as dores dos ímpios. Se você não vive uma vida buscando obedecer ao Senhor, você tem uma vida de muitas e muitas e muitas dores que você mesmo causa para você. Não é outra pessoa que está causando elas. Você mesmo causa para si. Né? Então, a única maneira de você parar de ter muitas dores, sofrimentos desnecessários. Por quê? Porque por você não viver uma vida cristã, uma vida de baixo, pautada na palavra de Deus e na vontade de Deus, você vai sofrer. É inevitável. É isso que está escrito, você vai sofrer. Então, não tem como você não sofrer. Por quê? Porque tudo que Deus fala para você fazer e tudo que Deus fala para você não fazer é para o seu próprio bem. Então, se ele fala para o seu próprio bem e você não obedece o que ele está falando, o que vai acontecer contigo? O mal, o que você não vai gostar. Você vai ter um resultado das suas ações que vai te causar dores. Não é o que está escrito em Salmos 32, versículo 10? Muitas são as dores do ímpio, que vive desobedecendo a Deus. Então, da mesma maneira como o cavalo e o burro, ele precisa de uma rédea para controlar ele, ao invés dele se submeter a Deus e não precisar de controle através de rédea, o ímpio é esse cavalo e esse burro. O ímpio é esse cavalo e esse burro que precisa de uma rédea para controlar ele, porque, caso contrário, ele não faz. Mas, por ele ser controlado por uma rédea e por ele ser controlado
como um animal, ele tem muitas dores. Por quê? Isso não isenta ele de sofrer. Então é como o seu pai, que te avisou 10 vezes antes para você não fazer. Depois, na 11ª, ele te bate. Você sofre. Só que o ímpio, ele sofre primeiramente porque o diabo bate nele. Né? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Se você vive uma vida que desagrada a Deus, você está agradando o diabo. Acabou, não tem meio termo, não existe em cima do muro. Ou é um ou é outro. Quem agrada o diabo paga a obediência aos preceitos dele com sofrimento, dor, destruição, morte e roubo dos seus sonhos, roubo daquilo que você tinha planejado. Ele acaba com aquilo que para você seria bom. O diabo é assim. Então, o ímpio, ele vive muitas dores. A Bíblia nem descreve as dores, porque são muitas mesmo. São muitas, ele só toma porrada na cabeça. A pessoa que não quer saber de seguir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi feita para a sua proteção, para o seu bem. Quando a Bíblia, ela condena você ter relação sexual, perder sua virgindade antes do casamento, você acha que é porque Deus é mau? Deus ele não gosta da sua felicidade e ele está te proibindo porque ele não quer que você seja feliz com o rapazinho que você está apaixonado? Não. Ele está só tentando te proteger. Está só tentando te proteger. Porque você ter um relacionamento sexual antes do casamento não vai agregar nada na sua vida, mas vai te causar muitas dores. Vai te causar muitas dores. Por várias razões que eu não vou entrar aqui agora. Mas então, por que está escrito? Para o seu próprio bem. Não é assim? Aí, está escrito para você não guardar mágoa. Por quê? Porque Deus odeia que você tenha a liberdade de você sentir ódio de quem você quiser. Não. É porque essa mágoa vai te fazer muito mal. Tem várias e várias razões pelas quais a amargura, o rancor e a mágoa vão te fazer mal. Então é por isso que está escrito para você não guardar. Então, só que quando você é ímpio, você não obedece, você não está nem aí para o que Deus quer. Para o que Ele fala, para o que Ele instrui, para o que Ele te aconselha. Então você faz tudo o contrário. Tudo o contrário. Deus fala, não se casa com o homem do mundo. Não se casa com o homem ímpio, porque é isso que está escrito. Aí você vai lá e fala, não, eu sou livre, eu me envolvo com o homem que eu quiser. Vai sofrer. Por que ele disse para você não se casar com qualquer um? Para você não namorar com qualquer um? Porque ele estava querendo te proteger. Aí você pensa, não, eu sou livre, eu não sou religioso, eu não fico seguindo as coisas do pastor, da religião, não sei o que, eu sou livre. Vai sofrer. Por quê? Porque se está escrito era para te proteger de alguma coisa. Mesmo que você não saiba, mas era para te proteger. Então, como está escrito, muitas são as dores do ímpio. Muitas, 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 sobre tudo, tudo, tudo. Tudo ele só toma paulada na cabeça. Porque não quer obedecer em nada. Não quer seguir nada. Primeiro que a pessoa nem tem a palavra de Deus como um livro de aconselhamentos. Um livro de ensinamentos bons. Para ele a Bíblia é só um livro grande que dá preguiça de ler. Já começa aqui. Aí não se aconselha em nada, não lê a Escritura para nada, não pede conselhos a Deus em nada. Qual o resultado disso? Muitas dores. Vai sofrer muito na vida, demais, 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 demais. Muito mesmo. Mas aí o que diz o texto? Mas a bondade do Senhor protege quem? Quem nele confia. Se eu confio em Deus, eu vou fazer o seguinte. Bem, eu queria transar antes do casamento. Mas como eu confio em Deus, Deus está me falando para não fazer. Então não sei o porquê ele fala para não fazer, mas eu confio. Então não vou fazer sexo antes do casamento. Deus está dizendo para não guardar mágoa. Eu estou com muita vontade de guardar mágoa, eu quero guardar mágoa, eu estou com raiva daquela pessoa, eu estou com ódio.
Mas eu confio em Deus. Se ele está falando para não guardar, eu não vou guardar. Não vou guardar. Vou livrar meu coração disso. Aí, o que acontece contigo? A bondade do Senhor está te protegendo. Porque você está confiando nele. Aí Deus fala, não faça tal coisa. Aí você pega e pensa, eu confio em Deus. Então não vou fazer isso. Porque ele está mandando não fazer. Então o que acontece? A bondade de Deus te protege. Porque você confiou nele. Você confiou e seguiu o conselho dele. Aí a palavra diz assim, ó, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for tarde, nem quando for tarde ela vai se desviar dele. Aí você pensa, não sei o porquê que está escrito isso, não entendo, mas eu confio no Senhor. Então vou ensinar meu filho desde pequeno a ele ser um cristão, devoto, entregue e totalmente de Deus. Aí a bondade de Deus vai te proteger. Do quê? Muita coisa, muitas dores que esse filho poderia te causar. Por quê? Porque você confiou e você foi lá e seguiu. Então, tudo que está escrito é para o seu bem. Mas o diabo, ele fala na sua cabeça o contrário. Ele diz assim, não, outra coisa, lembrei. Está escrito o quê? Não beba, não se embriague com vinho, não beba cachaça. Ao invés de beber, busque o Espírito Santo. Aí, você confia em Deus, o que você vai fazer? Bem, não sei o porquê que está escrito isso, não entendo, mas eu não vou beber. Aí a bondade de Deus vai te proteger de mais uma coisa ruim, mais uma dor que você teria. Entendeu? Versículo 11. Alegre-se no Senhor e exulte, vocês que são justos. Quem é o justo? O justo é aquele que foi perdoado. Se você foi perdoado dos seus pecados, como? Com oração, você ora e pede, Senhor, eu sou culpado, eu sou responsável, eu realmente transgredi, eu fiz, mas me perdoe e me salva. Então ele te dá um status de justo, ele coloca a justiça dele em você e agora você se torna justo em Cristo. E o que é ser justo? É não ter passado, é não ter pecado. Vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Cantem de alegria. Então, todo mundo que recebeu a justiça da fé, a justiça de Cristo, pode o quê? Cantar de alegria. Cantar de alegria ao Senhor. Nas notas de rodapé, diz assim, grato testemunho de alegria pelo dom do perdão divino outorgado aos que, com integridade, confessam seus pecados e acolhem o governo de Deus na sua vida. Sim, cantar de alegria por quê? Porque você foi perdoado, você foi lavado, agora não resta condenação nem culpa sobre os seus pecados. Então agora você pode o quê? Ficar alegre, porque você, quando morrer, vai para o céu. Por quê? Porque você recebeu a salvação em Cristo. E essa salvação, ela é eterna. Quando você nasce de novo, você está salvo eternamente. E enquanto você crê em Cristo, seu destino agora é o céu, apesar de você ser o que é. Mas a Bíblia te chamará de justo e ele te fará justo para sempre, enquanto você crê. O Salmo parece ser um diálogo litúrgico entre Davi e Deus na presença dos adoradores no santuário. Davi fala à Assembleia, fala a Deus e é ouvido por todos. Um dos sacerdotes do Senhor dirige-se a Davi. No uso cristão tradicional, este salmo tem sido numerado entre os salmos penitenciais. Ele também é um poema. Ocorre nos títulos de Salmo 42, aqui tem uma descrição de salmos. A palavra hebraica mashki, assim traduzida, talvez indique que esses salmos contêm instrução na piedade, alguém que tem um entendimento, alguém que se interessa. Outra nota de rodapé. A proclamação exuberante do estado feliz dos que experimentam o perdão da parte de Deus. Sim, é isso que ele ressalta nesse salmo. Salmos 32, 3, 5. Sim, aqui ele disse também o seguinte, né? Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Ser reto de coração é você não ser hipócrita. É você assumir, Deus, realmente eu pequei.
Deus, realmente eu sou culpado. Ao invés de você se fazer de vítima e dizer, ah, Deus, eu só pequei porque o fulano de tal fez tal coisa comigo. Não, assuma, você pecou. Então, quando você for reto de coração, sem hipocrisia, você vai receber perdão. E com o seu perdão, você vai estar novo em folha diante de Deus. Dos versos 3 ao 5. Testemunho de uma experiência pessoal quanto ao perdão de Deus. A mão de Deus pesando de dia e de noite sobre o silêncio teimoso do pecado não confessado. Enchia a vida de gemidos, mas a plena confissão trouxe alívio ao bem-aventurado. Nem o pecado, nem a forma de sofrimento é identificado no que este último. Só que este último era física e psicologicamente devastadora, o sofrimento. Não seria, porém, típico de Salmos falar em uma mera perturbação emocional provocada pela culpa suprimida. Alguma aflição, talvez uma enfermidade, ficou sendo um instrumento do castigo divino. Pode ser, porque em Salmos 38 a gente pode ter uma base para pensar isso. E no 4, força se esgotando. Sob a mão pesada de Deus, murchara como uma planta no calor do verão. As forças dele, né? De novo é empregada a repetição: pecado, culpas, transgressões. 3 palavras mais comuns do Antigo Testamento para indicar pensamentos e ações malignas. Bem, confissão humilde de que a vida é segura somente com Deus, no verso 6 e 7. E no 6, ele tem aqui toda uma explicação teológica. Embora este salmo seja dirigido a Deus como confissão, também pretende alcançar ouvidos dos demais adoradores. Admoesta-os, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, enquanto está perto, e não provocar estultamente o seu distanciamento e a aproximação da sua mão pesada, como Davi fizera. Um Deus que perdoa é um Deus a quem a pessoa pode confiar e declarar a sua vida. Figura muitas águas, figura poderosa que representa forças ou circunstâncias ameaçadoras. Essa figura de linguagem e outras tantas como as relacionadas foi tomada de empréstimo dos mitos do Antigo Oriente Médio, a respeito da criação. Em muitos deles uma massa prímeva de águas caóticas. Suas forças ameaçadoras e destruidoras eram muitas vezes retratadas como monstros das profundezas, tendo muitas cabeças. Tinha que ser subjugada pelo Deus Criador antes dele poder criar o mundo, e ou reinar como rei divino sobre a terra. Embora nesses mitos as águas caóticas tivessem sido subjugadas quando o mundo presente foi criado, permaneceram sendo uma ameaça constante contra a segurança e bem-estar da terra, do mundo em que o homem vive. Portanto, eram ligadas por associação com qualquer coisa na experiência humana que ameaçasse ou perturbasse aquela ordem. Associavam-se também ao mar, cujas ondas furiosas às vezes pareciam resolvidas a engolfar a terra. Como na mitologia cananeia, o mar e a morte eram 2 grandes inimigos de Baal, o senhor da terra. Linguagem figurada tirada desses 2 âmbitos eram usadas pelos poetas do Antigo Testamento. Desses 2 âmbitos, às vezes lado a lado para retratar ameaças e aflições. E aqui tem muitas referências disso. Me cercarás de canções de livramento. Por causa da tua ajuda ficarei cercado de pessoas que celebram teus atos de livramento, quando eu levar as minhas ofertas de gratidão. Palavra sacerdotal de instrução piedosa, que é dirigida a Davi. Ou seja, não volte a ser estulto diante de Deus, ou aos que acabaram de ser exortados a confiar no Senhor. A confiança acrescentem a obediência. Alguns acreditam que o próprio salmista aqui se volta aos demais a fim de adverti-los aos caminhos para os quais se desviaram. O servo de Deus deve ser mais sábio que os animais, mais aberto à vontade de Deus que os cavalos e os burros são à vontade dos seus donos. Bem, então esse foi o Salmo 32, ou seja, feliz Salmo 32. Daiane Oliveira, Salmo 32. Esse salmo diz assim que feliz é aquele a quem o Senhor perdoa as transgressões, a quem ele perdoa os seus pecados e a quem ele não atribui a culpa.
E ele vem dizendo nesse salmo que quando você se livra da hipocrisia, você confessa todos os seus pecados ao Senhor, ele tira o peso do pecado escondido, acobertado dentro do seu coração. E então ele continua dizendo que nós receberemos do Senhor proteção até quando as dificuldades vierem, e ele nos dará instrução, correção e ensinamento e conselho. Mas nós não devemos ser como os animais que só obedecem quando se colocam a rédea. Logo, seremos felizes se confiarmos no Senhor e se tivermos essa retidão de coração, essa retidão de você assumir o seu pecado ao invés de você ser hipócrita. Então, você recebe justiça de Deus e você se torna justa pela fé, porque você crê que Jesus te perdoa. Quando você crê que Jesus te perdoa, então, com esse perdão que você creu, você agora está perfeita diante de Deus. E perfeita diante de Deus, você pode receber tudo que você pedir em oração, porque Ele te dá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós confessamos que somos pecadores, cometemos muitos pecados, mas também confessamos que nós cremos no seu perdão. Cremos que quando o Senhor perdoa, nós somos lavados pelo seu sangue e somos justificados e agora somos justos pela fé diante do Senhor. E assim temos o nosso nome escrito no livro da vida e temos proximidade com o Senhor. E o Senhor nos livra das nossas aflições e angústias. Graças te damos porque providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para que ele viesse apagar as nossas transgressões e levar a culpa daquilo que nós realmente fizemos. Não somos mais culpados e apagaram-se os nossos pecados e agora somos perfeitamente justos pela fé. Nós cremos nisso e com isso recebemos a sua paz, a sua alegria e a sua justiça, que é um dom. Que o Senhor tire todo o peso, aflição e angústia da nossa alma, através do perdão dos pecados. Em nome de Jesus. Amém.